E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu queria fazer o vídeo aí para falar um pouquinho sobre SMC, né? Sobre o método Smart Money Concepts. É um método estrangeiro aí que vem ganhando bastante popularidade no mercado brasileiro. E eu queria falar um pouquinho sobre ele aqui, imaginando que as pessoas já têm aí seu certo conhecimento sobre o mercado, tá? Queria mostrar como é que eu faço minhas marcações aqui todos os dias para encontrar boas zonas de compra, né? Compras ou vendas aí, fazer nossas operações diariamente, tá? Então, estou aqui no S30, no Dow Jones agora, tá? O mercado está rolando aqui, já fiz o trade do dia bem mais cedo, mas queria mostrar como que eu encontro essas regiões, tá? O que a gente pode entender como Smart Money Concepts, né? É o mercado romper estruturas, tanto para cima quanto para baixo. Nesse caso aqui, para cima, né? A gente consegue notar aí, mesmo você colocando em tempos gráficos maiores, a gente consegue notar que o mercado está numa tendência aí no momento, uma tendência de alta, tá? Fez um fundo importante ali e o mercado está tentando retomar os padrões mais altos aí dos últimos meses, das últimas semanas e meses aí, tá? Então o que a gente está, primeiro ponto de todos é esse, entender que o mercado está numa tendência de alta aí, tá? E a gente vai colocando em tempos gráficos menores para ver as regiões de topos e fundos que o mercado pode vir a segurar novamente, tá? Então eu marco aqui, dou preferência à cor verde para marcar os fundos, tá? Porque para mim fica bem visual. E vou fazendo essas marcações aqui, diminuindo cada vez mais o tempo gráfico para ver onde o mercado de fato pode segurar. Então ó, aqui é uma região de fundo no 15 minutos. Então eu deixo marcado aqui de verde. Aqui é uma outra região de fundo no 15 minutos. Aqui uma outra região de fundo no 15 minutos. Essa aqui no 5, essa aqui no 15 não aparenta ser uma região importante, mas quando a gente põe nos 5 minutos a gente vê que era esse fundo aqui, ó. Certo? Então a gente consegue entender que essa região de fundo aqui ele poderia segurar o preço, já que o mercado estava rompendo todas as estruturas de alta, ó. Rompeu aqui e voltou, tá? Dançou aqui um pouco, rompeu aqui, foi embora, voltou. Essa volta aqui foi nessa abertura de ontem do mercado, que abriu por volta das 19 horas. O mercado abriu com gap de alta já, tá? Indicando uma possível alta, que o mercado estava sem liquidez, né? O que ele precisa fazer? Ele precisa aqui voltar a um ponto de origem aqui para poder pegar o combustível, né? A gente pode imaginar o preço aí como se fosse um foguete, um avião aí. Ele precisa pegar novamente um combustível para seguir o seu caminho, tá? Ou você pode chamar de liquidez também, que é um termo mais técnico aí do mercado, ok? Então o mercado ele volta aqui na região de fundo para pegar liquidez. Então é aqui onde a gente posiciona nossas compras, imaginando que o mercado trabalha com probabilidades, é claro, né? Então a gente pode imaginar que o mercado ele está rompendo estruturas de alta, então o mercado ele tem uma vontade aí, uma força de ir para cima, de valorização. Então onde que o institucional, isso é muito movido pelos institucionais, né, pelos grandes operadores, os grandes players, onde que eles procuram fazer suas operações? Se o mercado está indicando uma alta, uma possível alta, uma grande probabilidade de continuar subindo, o institucional não quer ficar comprando por aqui, nesse primeiro momento, ele quer comprar mais barato. Então o que ele faz? Ele induz uma baixa, né? Ele induz aqui uma tendência de baixa para os operadores de varejo, né? Os operadores pessoa física, os operadores menores aí, os CPFs, instituam ali uma venda, uma demanda vendedora. Para quê? Quando chegar numa região de fundo, o institucional efetuar a sua compra, tá? Então esses aqui são os pontos chaves para a gente efetuar nossas entradas, tá? Isso aqui foi no meio da madrugada, ou no final da noite de ontem, né? Mas eu só estou usando como ilustração, tá? Para a gente entender aí o conceito. Então essas são as melhores regiões de compra aí, tá? Você pode ver que quando bate aqui nesse fundo, o mercado ele sobe aí quase que de imediato 520 pontos, tá? Enfim, a gente consegue então imaginar o mercado dessa forma, ele rompendo aí topos e fundos e a gente conseguir encontrar nossas regiões. Ali foi o S30 que eu usei como exemplo e queria dar uma zapeada, uma percorrida aí por alguns ativos. Seguindo esse raciocínio aí de topos e fundos, de para onde o mercado tem intenção de seguir, passando aqui pelo euro USD, né, um par de moedas aí entre o euro versus o dólar americano, a gente consegue ver que o mercado está rompendo topos aí em uma tendência de alta também, olha só, uma tendência de alta até forte. Então a gente imagina fazer boas compras nesse ativo.
Só que aí é o raciocínio do institucional. O institucional vai querer comprar nessa região de topo aqui? Não, ele tem que induzir o preço para o preço ir mais a fundo, mais abaixo, para ele conseguir fazer suas compras mais barato, tá? Então aí a gente segue com as marcações. A gente pode pegar essa região de fundo aqui, ó, tá? E aí a gente vê que o mercado nesse primeiro momento aqui não chegou, se baseando nos 5 minutos, né? Costumo deixar essas regiões de fundo verdes, né, para eu entender, ficar bem decorado na cabeça, que é uma região de interesse comprador, tá? Aí o que eu posso ver também? Posso ver no 15 minutos. 15 minutos também não chegou essa região. Só que no 15 minutos tem um fundo, tem dois fundos aqui um pouco mais acima, tá? Eu posso pegar essa região aqui, que tem dois fundos, transformar ela no 5 e ver que, opa, olha aqui o que tem. Então, tem um fundo importante também um pouco acima, tá? Olha, essa região de fundo aqui, ó. Essa região de fundo aqui que eu estou pintando, parece que está uma em cima da outra, né? E realmente, mas eu posso desistir essa região de baixo aqui e ficar somente com a região de cima. E aí, em seguida, o que eu preciso? Eu preciso que o mercado faça um alinhamento de fluxo, tá? Para quê? Para eu ter uma segurança maior no meu trade. Então eu já estou vendo aqui nos 5 minutos e também no 15, que é uma região, olha só no 15 como fica bem feitinho. A gente pode até puxar um pouquinho mais para cima e ser esse referência verde aqui, ó, o candle de referência, para a gente poder ter uma boa visualização. Olha como fica legal. Depois de que chega nessa região aqui de interesse, que a gente chama de order block é um bloco de ordens, a gente espera um alinhamento de fluxo, que é esse desenho aqui, ó. É o mercado mostrar uma vontade de ir para cima, tá? E depois ele retornar no ponto de origem aí para a gente efetuar a nossa compra, tá? Então tá aqui o alinhamento de fluxo, é essa estrutura aqui, é esse desenho aqui que a gente procura sempre estar fazendo as posições aí de compra ou venda, tá? No caso aqui uma compra, né? A gente entraria na correção aqui de 61% dessa pernada, tá? O mercado fez uma alta aqui e depois voltou no 61%. Então a gente coloca o stop atrás dessa estrutura, cerca de 11 pontos aqui no euro-dólar, e aí coloca as saídas possíveis aqui, ó, nessa região de topo daqui, ó. Você vê que foi um trade bem conduzido, foi um trade tranquilo, tá? Trabalhou sim um pouco no negativo, isso faz parte, né? Mas o stop aí bem posicionado, ele não teria corrido grandes riscos assim de sair da operação, tá? Coloca o seu alvo aqui na região dessa saída desses pavis, que era já uma região de topo, né, desse ciclo aqui, tá? Então aqui já seria uma boa saída. Enfim, não adianta entrar tanto na parte técnica agora, porque é um operacional um pouco mais complexo, né? A gente pode apenas, minha intenção aqui é apenas começar a ensinar aí as pessoas que têm um pouco menos de conhecimento sobre esse operacional, para a pessoa começar a entender um pouco melhor sobre onde começar primeiro fazer suas marcações, tá? Que isso é bem importante. A gente pode zapear aí, começar a ver vários ativos e entender quais estão bonitos para fazer a operação, tá? E é sempre esse racional, tá, que a gente pode usar. Você pode começar a buscar suas operações em tempos gráficos maiores e você ir filtrando, tá? Você vai filtrando ali, diminuindo o seu time frame, né? Seu tempo operacional ali para você ver legal as estruturas. Aqui a gente já vê que tem uma outra, tá numa hora, né? Aqui eu consigo ver, esse aqui é um outro par de moeda, que é o GBP-USD. E aqui eu consigo ver já que tem uma região de interesse, tá? Por quê? Porque ele rompeu o topo aqui, ó. Ele rompeu esse topo aqui numa região de fundo, ó. Uma região de fundo. Aqui, ó. Assim eu vou encontrando minhas regiões, pessoal. Não precisa a gente querer adivinhar, tá? Ó, é uma região de fundo que está aqui, ó. Eu vou tirar esse daqui só para não parecer que foi forçado. Essa aqui é uma região de fundo importante, ó. Certo? Tem esses fundos aqui. Claro que tem outros, é isso que eu quero mencionar para que não fique suspeito, né? Quando o mercado ele chega nessa região, a gente não vai sair comprando demasiadamente, tá? Porque a gente não sabe se o mercado vai segurar nesse ponto ou vai segurar nesse ponto, como já segurou. Olha só como o suporte e resistência é importante nesse operacional. Já segurou aqui uma vez, né? Fez o fundo,
segurou a segunda, segurou a terceira, ó, na quarta ele não aguentou mais, ele rompeu para baixo, tá? Então como é que eu sei que ele vai segurar numa região seguinte? Na verdade eu não sei, não tem como saber. Então o que eu faço? Eu faço aqui os meus desenhos e espero ver a reação do mercado quando ele chega nesse ponto, tá? Então quando ele chega nesse ponto aqui, eu vou diminuindo os tempos gráficos e o que eu quero ver? Eu quero ver um alinhamento de fluxo, tá? Eu quero ver um alinhamento de fluxo, eu quero ver o mercado demonstrar força de estar tendo uma chance de ir para cima. Eu vou aproximar aqui um pouco mais para tentar ter clareza aqui nesse trade. Olha aqui, ó. Aqui o mercado está fazendo topos e fundos descendentes, certo? Aí aqui ele mostra que ele quer ir para cima, olha só. Ele rompeu esse topo para cima. E aí ele não está mais rompendo o topo para baixo, o fundo para baixo, ele está rompendo o topo para cima. Então o que eu faço aqui? Opa, aqui tem um interesse comprador, né? Eu marco essa pernada aqui onde ele fez um rompimento. Ó, esse topinho aqui rompeu esse topo anterior para cima. Então o que acontece? O mercado está demonstrando uma vontade de ir para cima a partir desse momento, tá? Eu consigo ver em outros tempos gráficos também, só para não ficar muito espremido aqui por causa do MetaTrader, que não é muito legal de ver. Mas é isso daqui, pessoal. Eu preciso ver esse rompimento aqui acontecer em um topo anterior. Depois que acontece, a minha entrada vem aqui no 61% desta pernada inteira aqui, tá? É essa pernada que faz o rompimento. Então minha marcação é aqui, do Fibonacci, de baixo para cima. E essa pernada aqui, ela tem uma correção na região de 61, é colocada a nossa compra, com stop aqui atrás da estrutura, tá? 35 pontos de stop. O alvo você poderia colocar esse, você poderia colocar esse. O importante aqui é surfar, né? A tendência de alta aqui que ela se transformou nesse período, nesse momento aqui. Entendeu? Ficou claro? Você consegue ver isso em outros tempos gráficos também. Mas quando você quer fazer um alinhamento e quer fazer sua entrada ali para filtrar bem o seu risco, o seu stop, você diminui o tempo gráfico mesmo, tá? Então é isso daqui, ó. É isso daqui, pessoal. Ele rompeu esse topo aqui com essa estrutura, tá? Então aí ele mostra um interesse comprador aqui. Aí a gente posiciona nossa ordem de compra, nosso stop atrás da estrutura e surfa. Aí é aguardar, né? O mercado ele não vai direto nunca, né? Ele sempre se movimenta em ondas, mas vocês podem ver que aqui foi um interesse. Ó, ele voltou aqui mais uma vez, voltou aqui mais uma vez, sempre com interesse comprador. Em algum momento aí ele decidiu que seria uma alta mais forte e pegou uma alta aí considerável, tá? A gente estava olhando aqui um tempo gráfico de 5 minutos, então você pode ir sempre trocando esses tempos gráficos aqui para fazer parte do seu estudo, tá? Mostrei agora o GBP/USD. Enfim, pessoal, é isso. Sobre as marcações, né? Olha só que interessante. A gente pode ir vendo aqui e sempre começa por essa parte, né? As minhas preferências, olha só. Eu consigo ver que aqui é uma região de fundo, que ele rompeu os topos anteriores, olha só, que interessante. E aí ele volta lá no ponto de origem para pegar mais combustível. Depois disso, claro que a gente fala, né, stop atrás da estrutura, tem que tomar cuidado. Olha aqui que violinada que a gente chama, né? Ele vai, pega aqui um pouquinho de stop, né? Mais que estavam muito grudados aqui nesse fundo. E depois ele arrebenta para cima aí, tá? Esse aqui é o SDJPY. Se a gente for procurar, com certeza aqui deve ter um fundo, tá? Eu não tinha olhado com antecedência, mas confiando mesmo no operacional, olha só. Como já é uma região de fundo, né? Aqui tem uns pavis que foram violados também, mas o mercado não fechou nenhum candle com o corpo inteiro abaixo desse fundo, tá? Então a gente sabe aí, a gente já entende que é uma região forte aí compradora. Então a gente aguarda o alinhamento aí, que foi o que eu mencionei agora, tá? Isso aqui seria o alinhamento. Quando o mercado retornar, você faz a sua compra aí, colocando uma certa proteção aqui além do fundo, né? Para não ficar tão grudado. Vocês podem notar que quem colocou grudado aqui o stop, foi retirado da operação. E simplesmente senta e chora, né? Que depois ele teve uma valorização gigantesca aí, tá? Então esse daqui foi o SDJPY. O Bitcoin é um caso à parte, né? A gente pode sim, com certeza, encontrar aí fundos e topos aí como suporte e resistência, mas o Bitcoin ele tem uma dinâmica assim um pouco diferente, né? Mas também você pode notar que se a gente aumenta o tempo gráfico, a diferença é sempre essa, né?
É você ler um livro e entender ele como um inteiro, né? Não apenas uma capa, um livro, ou uma folha ou outra, para você tentar entender. Você tem que ler o livro inteiro. Então a gente vê que aqui já foi uma região aí de fundo duplo, né? Mas dentro do nosso operacional, que a gente não vê muito essas questões, a gente sabe que aqui é uma região de fundo, onde o mercado tende a segurar, tá? E depois ele faz aí a intenção de valorização, né? Intenção de alta, olha aqui, ó. Ele faz a intenção de alta, rompe aí os topos, tá? É bem claro, né? Que tá rompendo aqui o topo com esses candles. E depois ele volta para pegar mais combustível. Ele precisa de mais força aqui compradora. Depois ele vai novamente aí para cima, subindo aí bastante, tá? O mesmo vale para venda, viu, pessoal? É que o que eu tô olhando aqui nesse momento tem aparecido mais opções aí de compra, tá? Aqui esse é um índice alemão. Tô vendo também com vocês agora. Tem coisas que eu dou um pouco mais de ênfase, né, que são os mercados aí, os índices americanos, mas a gente consegue fazer uma marcação aqui, ó. A gente consegue tranquilamente fazer uma marcação aqui, ó, nesse fundo aqui, certo? Vamos ver se dá pra ver mais claro aqui. Esse candle aqui que eu uso como referência de fundo, tá? Esse candle aqui. E eu vejo que em seguida de fazer esse fundo, o mercado ele rompeu os topos, olha só. Aqui são regiões de topo que o mercado rompeu com essa estrutura aqui, certo? Então eu sei que a intenção do mercado é ir para cima. E o institucional ele não quer comprar aqui, senão a valorização dele é pequena. Ele quer jogar o mercado lá para baixo. Olha o tanto de liquidez que ele pega aqui, ó, nos stops, tá? Tem muito stop preso aqui, porque é uma região claramente de fundo, certo? Então ele vai e pega um monte de stop aqui, fora toda essa descida. Aí depois é que ele faz aí um alinhamento de fluxo mais bonito, tá? O alinhamento ele tem duas opções, ou ele faz o rompimento de choque, do choque, né, quando ele rompe um topo anterior, ou ele simplesmente faz um padrão de alta aí um pouco mais forte, né, que foi esse o caso aqui. Dentro dessa estrutura a gente vê que foi uma alta aí razoavelmente até grande. Depois ele tem que voltar aqui na região para fazer um abastecimento aí de combustível, né, digamos assim. Isso daqui é o alinhamento, né? A gente posiciona a ordem de compra aqui no 61. Tem muita gente que já coloca no 50 a ordem de compra, mas eu acho que o risco-retorno não fica tão legal, fica muito distante. Mas também por algumas vezes a gente espera para entrar no 61 e ele não chega, né? Às vezes ele vai direto do 50 mesmo, já estoura para cima, tá? Mas é isso, a entrada aqui na região do 61, stop atrás da estrutura. Vocês podem ver que ele ameaçou não, ele trabalhou um pouquinho no negativo, mas sempre induzindo para alta. Aí ameaçou, o pessoal vai e faz o que? Sobe o stop para o 0 a 0. O stop teria que estar aqui, né? Aí o pessoal, já andou um pouquinho, vou subir o stop para o 0 a 0. O stop estava aqui, a pessoa põe o stop aqui. Aí tira da operação, sai fora da operação, entendeu? Aí o mercado vai novamente, faz outra estrutura de alta, volta no 0 a 0, tira mais um monte, até que ele decide ir, né? E aí dá um estouro, sua saída podendo ser nessa região aqui, tá? O topo inteiro, a gente sempre marca um candle de referência, né? Então se a gente usar esse candle aqui, que é o maior, mais relevante, o vermelho aqui, ó, a metade dele, você pode ver que deu a saída certinho. Isso que o mercado deve ter voltado a subir mais depois também. De fato, continua subindo, tá? Mas aqui seria uma saída técnica aqui, uma saída aí interessante, tá? Desse ativo. Esse é o GER40, é o índice alemão, tá? Então a gente está falando de índice, está falando de pares de moedas, tem o índice alemão, tem o índice americano, tem a questão do ouro aqui também. O que a gente faz aqui? Eu estou vendo com vocês agora, nesse momento, para poder fazer o vídeo. A gente tem que procurar realmente opções de trade, né, que sejam vantajosas, tá? Então, estou mostrando aqui uma parte bem prática. A gente tem que realmente procurar. Então você vê que no Shao aqui, dentro do nosso operacional, até numa hora eu coloquei aqui e não está uma coisa tão agradável, tá? Nesse período aqui, né? Claro que coisa para trás a gente encontra, mas eu não quero me perpetuar tanto, né? Para não ficar também uma coisa tão longa. Aqui a gente naquele momento poderia procurar uma venda, mas também não foi algo tão bonito. Aqui esse alinhamento aqui não sei, não foi tão legal também. Que ele lateralizou aqui, depois já foi praticamente cavando um stop. Se a gente considerou aqui, provavelmente deu um stop, tá? Vamos tentar considerar isso aqui para também não mostrar só maravilhas, ó. Aqui pode ter sido considerado um... Vamos ver como é que tá. Olha aí como é que eu faço na prática, tá? Vamos ver como é que tá nos outros tempos gráficos, tá? Então
No 1 hora não estava legal, tão bonito. No 30, mesma coisa, deu uma lateralizada aqui, depois foi muito para baixo. Vamos ter que ver se foi viável esse trade. Aqui no 15 também está muito parecido. Ele fez o choque aqui. Esse daqui pode ter sido considerado até um stop, né? Ele rompeu um topo anterior aqui, tá? E depois ele voltou, só que ele, se o trade estava colado aqui, o stop foi retirado da operação, tá? Foi retirado, foi ter dado stop sim. Agora vamos ver no 5, que é um dos principais, pra gente ver se se teria sido stop mesmo. Provavelmente sim. Provavelmente sim, porque ele rompeu aqui essa estrutura. A nossa entrada teria que ter sido aqui, e ele foi um pouco além do fundo. Isso daí é do quanto você protegeu a operação aqui, né? Porque o fundo realmente está aqui. Se estava muito colado ou até mediano, realmente tirou da operação, tá? Esse é o ouro. É um ativo relativamente difícil de operar. E o ativo com muita tendência, tá? Esse ativo tem muita tendência. Quando é para cima é para cima, quando é para baixo é para baixo. Então esse daqui destoou um pouquinho realmente, né? Não foi tão bonito também a figura gráfica dele, mas de qualquer forma se fez, a gente teria estopado essa região, tá? Aqui esses ativos são ativos que eu costumo dar mais atenção, tá, pessoal? Sempre nos dois primeiros aqui, né? Os 3 primeiros, aliás, que é o S&P 500, que é o manda-chuva do mercado, né? O mercado grande americano. Tem o S100, que é o Dow Jones, que é o Nasdaq, né? A bolsa eletrônica de Nova York. Tem o Dow Jones, que é uma bolsa também de índices americanos. Esses aqui, esses 3 aqui, Euro, USD, GBP, USD e o SDJPY são pares de moedas, né? São o mercado Forex. Esse aqui é Bitcoin, esse daqui é o mercado alemão, esse aqui é o ouro, esse aqui é o HK50, o índice Hong Kong. Vocês podem ver que ele tinha caído muito, né? Sofrido muito nas últimas semanas por causa das tarifas do Trump também. Ele pegou uma queda aí relativamente forte, tá? Nas últimas semanas mesmo, tá? E está tentando se recuperar agora aos pouquinhos. É um ativo bem noturno, tá? Esse ativo aqui ele é asiático, né? Então ele tem uma operação mais forte aí aqui no Brasil, é o que seria o horário da noite. Ele abre às 22, acho que é 22h15, e aí percorre a noite toda, que é como se fosse horário, como se fosse não, né? É o horário comercial na Ásia, né? Então é um ativo que aqui pra gente aqui ele vai ser bem noturno, tá? Então tinha uma marcação antiga minha aqui, tava aqui, né? Não sei porquê, não vou lembrar agora, então vou apagar. Mas a gente nota que o mercado já vinha fazendo fundos, né? Aqui nessas regiões. Então a gente pode notar que aqui tem fundos importantes, tá? Mas eu não vou usar essa referência aqui não. Eu vou ver se eu consigo pegar alguma coisa referente à compra aqui dos últimos ciclos, né? Dos últimos minutos aí ou horas dele. Não tá bonito, tá, pessoal? Não tá bonito não. Mas vamos ver aqui o fundo que ele fez. Tá praticamente lateralizado aqui e nessa estrutura, né? Não tem uma coisa assim tão bonita para operar não, na minha opinião, tá? Claro que cada um vai ter uma visão aí diferente, pode ter, né? Isso é livre, tem muitos jeitos de fazer operações diferentes, né? Se a gente for pegar um tempo gráfico um pouco maior, até dá pra arriscar que aqui ele teve um rompimento de topo, ó. Dá pra arriscar isso. Aqui ele teve um rompimento de topo. E aí ele deve ter retornado aí no 61%, olha só. É isso mesmo. Vou tirar essa linha aqui de referência pra gente conseguir ver legal. Ele rompeu esse topo aqui, pessoal, ó. Ele rompeu esse topo aqui, tá? E aí eu marco essa pernada, do fundo até o topo. E aí ele volta no 61%, olha só. Ainda faz um alinhamento aqui, tá? E aí ele te dá a opção comprador aí, subindo aí com relativa tranquilidade depois do alinhamento, tá? Então é isso que a gente busca, né? Nos tempos gráficos um pouco maiores não tá uma coisa bonita, mas se a gente filtrar, né? Isso que é importante, a gente vai, entre aspas aí, com responsabilidade, a gente vai brincando com os tempos gráficos, né? Você tem que ver um alinhamento bonito. Olha como no 5 até que foi bonito, ó. Porque esse aqui era o topo principal aqui dos 5 minutos. Ele rompeu e voltou no 61%. A gente faria a nossa entrada de compra aqui com stop atrás da estrutura, tá?
Ainda em cima disso, ele ainda faz um alinhamento aqui, ó, que o alinhamento é de novo, né, a mesma coisa, só que de uma versão menor aqui, ó. Ele sobe, 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 volta no 61, e aí sim, limpa um monte de stop aqui de 0 a 0, tá? O pessoal que ia estopar aqui, sobe o stop para cá, que é um erro também. O mercado tira, limpa esse pessoal aqui, depois ele toma o caminho dele de novo, tá? Então esse aqui é o HK50. Não foi uma coisa assim visualmente tão bonita, mas quem tem essa preferência de operação aí conseguiu êxito também, tá? Esse aqui é um ativo que é a prata, né? É um ativo que vem subindo aí, subindo não, né? Ele está numa tendência aí de baixa, né? Agora ele está na metade do caminho, né? Mas voltando ao raciocínio aí que eu quero deixar aqui no vídeo, é a gente procurar as estruturas aí para poder fazer compras ou vendas. Nota-se aqui que o mercado ele tem esse fundo. Vamos ver como é que ele está esse desenho. Um pouco lateral por aqui, né? Mas se a gente diminuir o tempo gráfico, ele tem essa região de fundo aqui, tá? E já havia rompido, olha só. Já havia rompido aqui esse topo, olha só como ele rompe aqui. Então a gente deixa desenhado esse fundo aqui, tá? Mas realmente está muito atrapalhado com essa lateralização que tem aqui, pessoal. Isso aqui seria forçar um pouco a técnica, tá? Não tá bonito não de operar isso daqui nos tempos gráficos menores, tá? Se a gente achasse uma coisa aqui de fundo, como se fosse por aqui assim, seria muito legal para marcar esse fundo aqui também. Mas abaixar muito, assim, aumentar muito o tempo gráfico eu não acho tão bacana. Mas a gente consegue fazer isso aqui, ó. Saber que realmente aqui era uma região de fundo, tá? Então aqui é como se tivesse um order block. É como não, né? Isso é até certo. Aqui é um order block. A gente tem que fazer esse dever de casa, essa orientação, tá? Pode parecer que o mercado ele foi muito além, e foi, tá? Ele foi um pouco além. Porém, nunca a gente entra de primeira, né? A gente tem que esperar uma reação do mercado aqui. A reação que a gente chama é o alinhamento de fluxo, tá? O alinhamento de fluxo ele até existe. Difícil de ver, tá? É difícil de ver. Mas já mencionando para vocês, foi válido sim, tá? Porque aqui a gente tem que entender o seguinte, aqui era uma região de demanda compradora, tá? Que é uma região de fundo do 4 horas, olha só. É uma região de fundo do 4 horas. Eu não vou comprar de imediato quando o mercado chega aqui, porque eu não sei onde ele vai segurar. Ele pode simplesmente cavar petróleo aqui e ir embora, lá para baixo, entendeu? Então o que a gente espera depois disso? A gente espera um alinhamento de fluxo. E o que ele acontece, demora um pouquinho, né? Mas o que ele acontece em seguida. Aqui, ó. Isso aqui é um alinhamento de fluxo. O que ele faz depois que ele faz todo esse fundo aqui, ó? Olha o tamanho do topo que ele fez aqui, ó. Isso aqui seria o alinhamento. Aí o que a gente faz? Fibonacci, do fundo ao topo. Aí a gente vê. Ó, o que eu falei para vocês em outro momento foi que o mercado ele segura no 50% e depois não volta mais. Tá aqui, ó. 50%, olha só. Então ele chegou no 50%, segurou o preço, tá? Tava barato já. E aí ele... no segundo momento ele até se aproxima mais, ó. Ele até se aproxima mais dos 61%. Olha que interessante. Então aqui ele segura 50%, ele paga aqui uma valorização não tão alta, depois ele volta muito próximo ao 61%. Consegue ver aqui? Aí sim, depois disso é que ele toma o caminho, olha só. Aí ele valoriza. Vou tirar o zoom aqui, ó. Não fica legal. Dá pra ver no 15 também. Depois que ele volta aqui no 61, ó, aí sim ele valoriza, e valoriza bastante, olha só. Ele vai até aqui em cima, dessa região aqui, até aqui em cima, ó, 29 pontos dentro do Shag USD, que é o ativo de prata, né? É a prata esse daqui. Bom, tem o Japão, né? O índice japonês, JP225. Tinha feito fundo aqui também, olha que interessante, numa hora ver isso daqui, ó. Isso aqui é bonito de ver numa hora, tá? Então aí, pessoal, esse aqui é bem prático para fazer a marcação. Ó, eu tô vendo batendo o olho nisso aqui numa hora, você consegue fazer a marcação de fundo, ó. Não fica bem claro? Fica bem visível, bem bonito aqui de se ver. Isso que o trader mais procura. Um fundo claro aqui com o mercado segurando. Se eu diminuir o tempo gráfico, talvez tenha outra coisa aqui. Que aí tem que puxar muito também. Então,
Até no 4 horas tem fundo ali, mas eu não quero me referenciar a esse fundo aqui não. É ele que segurou, tá? Mas eu não quero usar ele como referência não. Aqui no 1 hora já é suficiente. A gente vê que foi onde o mercado segurou nesse fundo. Isso aqui é o que a gente busca, tá? É o alinhamento de fluxo depois, ó. É isso aqui, ó. O mercado faz um topo maior que o anterior, tá? Demonstrando uma vontade aí de valorização, certo? Aí, ó. A nossa compra normalmente é no 61%. Como eu falei, né? Tem pessoas que já fazem no 50%, mas acho que fica muito longo o risco-retorno, fica ruim. A nossa compra é no 61%, stop atrás da estrutura. O mercado pegou muita liquidez aqui, trabalhou negativo essa parte aqui, sim. Pegou bastante liquidez aqui, mas um stop bem posicionado, você ia ter seguido na operação aí, pegando uma valorização gigantesca, tá? Ó, 264 pontos, depois ele volta, nunca vai direto, né? Se manteve na operação, 294 pontos, volta até quase o 0 a 0 aqui, ó. Interessante, né? Volta até quase o 0 a 0 aqui, tira bastante gente, olha a explosão depois, ó. É um mercado comprador, ele tá querendo ir para cima. Isso aqui é um movimento institucional, ó. O mercado ele tá mostrando que ele vai para cima, mas o institucional ele não vai pagar caro. O institucional não vai ficar fazendo compra aqui em cima, certo? Se você é um institucional que você está trabalhando com milhões lá de uma empresa, você tem que valorizar o preço, você tem que comprar um ativo, você nunca vai comprar aqui para pegar uma valorização pífia. Você tem que jogar o mercado lá para baixo. Tem que jogar o mercado para baixo de volta para você tirar um monte das sardinhas aqui, dos investidores pequenos, né? Da gente mesmo, CPF, pessoa física. Então ele vai tirando um monte de gente aqui, ó, para depois ele dar o estouro. Entendeu? Aí sim o institucional ele pega uma valorização gigantesca, tá? E aí depois ele tira aqui as ordens dele, tira aqui o lucro dele, deixa o mercado rolar e o mercado vai diminuir valor, enfim, ele vai se movimentando como deve se movimentar, mas essa movimentação aqui é institucional, isso aqui é lindo de ver até. Café, esse é o ativo café, né? Quem gosta aí. Eu acho que eu nunca fiz uma operação nesse ativo, mas ativo é ativo, então a parte gráfica aqui ela tem que ser respeitada dentro do que a gente aprendeu, tá? Aqui a gente vê que tem uma região de fundo, vai confluir com esses fundos aqui, ó. Foi até um pouco além de novo, tá? Então assim é basicamente o que eu faço. Vou vendo onde o mercado pode segurar, tá? Aí depois fez um fundo aqui, aí eu vou procurar um alinhamento. Se tem, tá bonito, fica legal. Se não tem, não adianta, vai para outro. Tem muitos ativos, né? Ó, isso aqui para operação pra gente, pro meu perfil aqui, eu não gosto. Eu não gosto. Não tá uma coisa bonita aqui, tá? Então o que eu faço? Eu passo. Vamos ver se tem alguma coisa para venda aqui que ficou legal, pra gente poder ter efetuado venda. Para venda, tem um aqui, ó. Que legal, eu não falei de venda ainda, né? Eu vou tirar essa linha daqui e colocar aqui em cima, ó. Eu vou explicar essa parte aqui, ó. Eu acho que eu não falei de venda ainda, então tá aqui, ó. O mercado tá fazendo, tirar aqui o mercado tá fazendo aqui topos e fundos superiores, né? Um acima do outro, tá? Isso numa hora. O que acontece numa hora aqui? Ele faz esse fundo, faz um topo menor e ele perde esse fundo, tá? O ativo perdeu esse fundo, certo? Então, o que está indicando aqui? O ativo está perdendo fundo. O institucional ele quer vender esse ativo. Só que ele não vai vender aqui, ele vai vender caro. Se ele vender aqui, ele está vendendo barato. O que a gente faz? Opa, o ativo está com intenção de ir para baixo. Vamos aqui marcar essa região de topo. Eu procuro usar um candle aqui, confluindo com o anterior, que esse aqui é muito grande, tá? Tenho que pegar uma parte desse e uma parte desse aqui para entender. E vou diminuir os tempos gráficos para ver direitinho como é que vai ficar a estrutura, tá? É uma região de venda, então eu pinto de amarelo. Opa, fiz coisa errada. Eu pinto de amarelo aqui para eu entender, ficar bem desenhado também na minha cabeça, que aqui é uma região de venda, tá? Inicialmente aqui, digamos que não tenha esse lado direito. Eu estou vendo o mercado acontecer aqui nesse ponto. Eu já fico atento e entendo que a probabilidade do mercado ir para baixo é grande, porque ele está perdendo fundo. O institucional ele joga o preço lá em cima para as pessoas aí físicas comprarem, e aqui em cima, quando estiver caro, ele fazer a venda, tá? Então, o que a gente faz nesse momento secundário? Eu vou procurar aqui minhas opções de venda, tá? Então, cadê aqui a opção de venda? Opa, o mercado perdeu fundo aqui, ó.
Aqui ele perdeu fundo. Então eu marco essa pernada que ele perdeu fundo, tá? Aliás, daqui do topo, né? Daqui do topo, dessa região de topo, até a pernada que fez o fundo máximo. Então aqui, pra mim, aqui já ativa a minha venda, tá? Aqui já ativa a minha venda. Stop atrás da estrutura, né? Stop atrás da estrutura. Ou você pode usar até essa estrutura máxima aqui. Vai do bolso de cada um, né? E da mão, né? Do tamanho da mão, o tamanho do lote de cada um. Depois você posiciona o seu stop aqui. Sua saída mínima aqui. Mas você pode sempre colocar, vou usar essa linha aqui de novo, os fundos, as regiões de fundos onde o mercado segurou de outras vezes, né? O mercado tem memória. Então aqui seria uma saída bem mais técnica, tá? Mais uma vez, o ativo trabalhou aí bastante no negativo, mas você pode ver que não atingiu nem a região mínima aqui de stop, tá? Nem essa menor, nem essa macro, ok? Então é isso, foi uma venda aí, um ativo que ficou bonito aqui para fazer venda, viu? Não ficou ruim não. Quando você vai descendo o tempo gráfico, né, diminuindo, você vê que vai diminuindo a figura gráfica também, tá? Então o que era pequeno ali começou a ficar uma coisa maior aqui, tá? Mas aqui, que a gente pintou de amarelo, é o que a gente chama de order block. Aqui tem um bloco de ordem vendedor, que é o que o institucional mais trabalha para jogar o ativo para baixo, tá? Então a nossa venda antecipada que a gente faz ou compra no 61, ela tem um risco por causa disso. Todo trade tem um risco, né? Mas ela também tem um risco por causa disso. Ela pode chegar até o extremo da estrutura e às vezes até ultrapassar, ocasionando um stop, né? Por isso que tem que estar com o stop técnico aqui bem certinho. E depois colocar as saídas também, os alvos aí no lugar certo também, né? E aguardar. Mas a melhor entrada de venda é essa daqui, ok? Então teve esse exemplo aí de venda também, tá, pessoal? Eu acho que eu já falei da maioria dos ativos aí. Tem o S100 aqui também, a bolsa eletrônica, né, de Nasdaq, bolsa americana. Ele fez esse desenho aqui. Eu considerei isso daqui, ó. Ele perdeu esse fundo aqui depois da abertura do mercado, tá? E aí o que ele fez? Uma figura de venda. O mercado está com intenção vendedora, certo? O mercado perdeu esse fundo aqui com essa estrutura, então a gente posiciona a nossa ordem de venda por aqui, tá? Por aqui não, né? Exatamente no 61%. Stop atrás da estrutura, é um pouco grande, né? Um pouco mais de 100 pontos. E o alvo aqui nas saídas mínimas, né? Você podia colocar aqui sua saída, que já dava uma pontuação bem legal, desde aqui, né? 225 pontos. Ou você poderia colocar aqui na saída mínima, né? Do dia de ontem. Dia de ontem não, porque ontem foi domingo, né? Foi a abertura aqui, né? Mas a mínima da sexta-feira, tá? Que ontem foi domingo, no caso. Então, cada um tem uma forma de conduzir o trade quando ele anda bastante, tá? Isso daí eu deixo um pouco mais para cada um mesmo. Mas a saída técnica, né? Uma primeira saída aqui. Isso é característico de cada ativo também. Tem ativos que andam muito mais, tem ativos que andam muito menos. E a saída mais técnica nesse fundo aqui, né? Deu uma pontuação aí bem alta para o S100, tá? Deu 383 pontos, é bastante coisa. Enfim, é isso, pessoal. A gente sempre, resumindo tudo isso, a gente sempre tem que procurar fazer nossos trades nas extremidades, né? Nas extremidades das estruturas. Você quer vender? Você tem que vender caro, junto com o institucional lá em cima. Olha como a gente vendeu lá em cima. Teria vendido, né? Você quer comprar? Então você tem que comprar barato, junto com os institucionais aqui embaixo. Você pode ver que aqui, ó, ele fez uma estrutura também de alta, de alinhamento, tá? Só que aqui não está muito visível, não está muito bonito. Se você colocar num minuto aqui, talvez fique mais. E esse é um exercício que eu estou fazendo aqui com vocês agora, tá? Eu não tinha visto isso ainda. Essa estrutura aqui, ó. A gente vê que ele rompe, tá? Esse topo aqui, ele rompe com uma vontade aí de voltar a subir, certo? Então depois desse rompimento, mais um treino aí, né? Fibonacci na pernada que rompeu, de baixo para cima. A nossa compra aqui no 61, stop atrás da estrutura. Aí, mais uma vez, mostrando na prática, pessoal. Essa foi minha intenção, tá? Mostrar na prática isso daqui, ó. Você tem que comprar nessa estrutura aqui, tá? Nessa pernada aqui na correção de 61%. Vai uma vez, pessoal sai, aí volta tudo. Vai duas vezes, pessoal sai, volta tudo. Vai terceira vez, aí voltou menos. Até o ativo explodir aí de preço. Dessa entrada técnica aqui no 61%,
Ele subiu 300 pontos de volta. Tinha caído 380, né? Tá aí, pessoal, trade também seria possível aí no S30, no S100 também, tá? Então aqui uma extremidade para venda, aqui uma extremidade para compra, tá? Sempre fazer isso aí mitiga nosso risco, né? Nosso risco acaba sendo 100 pontos, aliás, nem isso, 65 pontos, para um alvo aí que você pode conduzir o seu trade aí com uma saída mais técnica, ou conduzir barra a barra, ou não sei, ou conduzir com a saída aleatória. É claro, obviamente, que tem uma saída técnica, né, pessoal? Essa região de topo aqui seria uma boa saída, né? Olha só. O mercado já bateu nesse topo aqui, ó, certo? Mas às vezes a gente pega saídas mais tímidas, né? Aqui também poderia ser uma saída, entende? Enfim, de qualquer forma você pega uma pontuação bem legal. Beleza, pessoal? Só pra a gente realmente treinar essa questão aí de compras, de método SMC, onde comprar, onde colocar o stop, tá? Qualquer dúvida aí pode chamar, entrar em contato, né? A gente conduzir os trades aí da melhor maneira. Quando você já está bem posicionado, a metade do teu trade, né, achando boas regiões, a metade do teu trade aí já tem êxito. Olha só que coisa, acabei de puxar essa estrutura aqui que era de venda, né? Em um primeiro momento aqui era trade de venda. Quando o mercado ele fura isso daqui, falando já sobre suporte e resistência, era uma resistência que agora virou um suporte. Eu nem tinha reparado nesse detalhe também hoje, né? E aí agora ele é um suporte, o mercado segurou exatamente nele, tá vendo? Como tudo tem que fazer sentido no mercado. É isso aí, pessoal. Então, espero ter ajudado aí. Qualquer coisa é só entrar em contato. Valeu, um abraço.